aí, então, desse mês de abril, né, vai ser primeiramente sobre trigonometria, lei de senos e lei dos cossenos, tá? Então, nós vamos estar trabalhando aí. Vocês olharem aí, vocês têm acesso aí também a uns links, tá vendo esses links aí, ó? São links também de vídeos que vocês podem estar acessando aí as videoaulas explicativas. Aí nós temos lei dos senos, né? Depois nós vamos falar sobre lei dos cossenos. Tá ok, gente? Entendido? Sim. Bom, pessoal, ângulos, antes da gente entrar de vez na lei do seno, vamos ver o que, que são ângulos obtusos, né? Ângulos obtusos, gente, se a gente voltar lá aos conceitos de anos anteriores, os ângulos obtusos são ângulos maiores que 90 graus, tá? São ângulos maiores que 90 graus. E como que a gente encontra, então? Porque às vezes a gente vai cair em casos que nós vamos precisar achar ângulos que a gente precise fazer uma pequena conversão, tá? De, de ângulos obtusos para ângulos agudos, ou seja, de ângulos de 90 graus para ângulos maiores que 90 graus para ângulos menores que 90 graus, né? Então, no caso de um ângulo, por exemplo, de um seno, né? Por exemplo, eu vou usar a tabela de razões trigonométricas, eu quero encontrar o seno de 130 graus. Na tabela de razões trigonométricas, que tem disponível na apostila de vocês, depois vocês vão estar olhando lá, não existe seno de 130 graus. Mas como que eu encontro ele então, professor? Usando essa conversão aqui, ó. Seno de 130 graus seria igual a quem? A seno. Daí vocês vão fazer essa conversão, ó. Seno de 180 graus menos o ângulo x dado, que no caso que é quanto? 130 30. graus. Então, o seno de 130 graus vai ser igual a seno de quantos graus? Só fazer, ó, seno de 180 menos 130 40, né? sobra, no caso aqui, quanto? 40, né? Acho que é. 50, né? É 50. Não Ou sei, essa seja, conta aí tá feia. então, olha só. Então, vocês não vão encontrar na tabela seno de 30 graus. Mas o seno de 150 você encontra na tabela de razões trigonométricas, que vai do 1 até o 90 graus, né? Então, aí vocês vão estar olhando na tabela de razões trigonométricas, não para o seno de 130, mas para quem? Para o seno de 150. Desculpe, de 50. A mesma coisa acontece quando você tem o cosseno de um ângulo agudo. Por exemplo, você quer o cosseno de 120 graus. Você não tem lá na tabela de razões trigonométricas o cosseno. Então, o que, que você vai fazer? Ah, o cosseno de um ângulo x agudo, ele é menos cosseno de 180 graus, menos esse ângulo, que no caso aí é quem? 120 graus. E então, nós vamos ter o quê? Que cosseno de 120 graus é igual a quem? Menos cosseno de quem? É? Aí nós vamos ter que é menos cosseno de 180 menos 120, 60 graus. Ou seja, então daí você vai olhar e observe o que, que tem de diferente aqui. Esse sinal de menos, ou seja, o cosseno de um ângulo agudo, ele vai ser negativo, tá? Ó, o cosseno de um ângulo agudo vai ser negativo. Desculpa, o obtuso vai ser negativo. Vocês estão me entendendo? Professor, mas para que, que eu Sim. preciso fazer isso? Você vai precisar para isso aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar para vocês uma tabelinha que tem de razões trigonométricas. Deixa eu procurar ele aqui para vocês verem. Vocês conseguem ver o que eu tô fazendo aqui? Não, por enquanto é só no negócio Na da apostila, né? apostila. É, só na apostila. Beleza, eu vou colocar lá só para vocês verem essa tabela, como que ela é, Beleza. tá? Deixa eu pegar ela aqui. Eu vou colocar ela aqui só para vocês verem, ó. Olha só a tabela aí.
Apareceu aí para vocês a tabela? Ó, Apareceu. é essa tabela que eu estou me referindo, ó. Deixa eu dar uma diminuída nela aqui. Vocês estão vendo aí, ó? Por exemplo, Sim. seno de 130 graus, eu falei que é o quê? Seno de 130 graus, eu falei que é igual a seno de 150, certo? Certo. Então tá aqui, ó. Daí você vai olhar para seno de 50. Cadê? Seno de 50 graus. Aí você vai lá no 50 graus, ó. Tá aqui em cima, né? Tá bem aqui, ó. Tá no 50 começo. graus. Ó o seno aqui. O seno é essa coluna aqui, ó. Tá vendo? Essa Sim. coluna aqui, ó. Seno, cosseno. A tangente a gente não vai usar, só o seno e o cosseno. Então, seno de 50 graus é 0,766. É? E o cosseno? Olha só, então, seno de 50 graus aqui, vou até colocar aqui, ó. Seno de 50, que na verdade não é de 50, é de 130, né? Porque eu vou olhar para o seno de 50, mas sabendo que é seno de 130. É quanto? 66. 0,766. Tá aí, daí vocês vão usar no cálculo essa medida. Ah, depois vocês vão entender a hora que a gente estiver trabalhando lá leis de seno. E depois leis do cosseno. Ah, o cosseno de 120. Bom, você vai olhar para quem? Para o cosseno de 60. Cosseno de 120 é igual a quem? Cosseno, menos cosseno de 60. Ah, então vou olhar o cosseno de 60. Está aqui, ó. 0,500. Ah, mas observe que ele está negativo, então você tem que colocar o menos. Ó. Então, menos 0,500. Ok? Ok. Entendido aí, gente, esses ângulos aí? Sim. Beleza, então, gente.